Começar o nosso assunto sobre riscos ambientais. Nesta aula nós iremos falar uma introdução sobre os riscos ambientais, vamos falar sobre alguns riscos físicos e riscos químicos. Primeiro, a norma que fala sobre riscos ambientais é a NR9 e ela fala especificamente riscos físicos, químicos e biológicos, tá? Mas outros autores tratam de riscos ergonômicos e mecânicos, e há outras legislações que citam indiretamente esses outros dois tipos de riscos. E a natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição a esses riscos podem gerar danos à saúde do trabalhador. Uma definição que é importante a gente saber, que é sobre higiene no trabalho. Higiene é a ciência que tem por objetivo reconhecer, avaliar e controlar todos os fatores ambientais que possam vir causar alguma doença ou dano à saúde do trabalhador. E esses riscos podem ser inerentes à função, ou seja, não tem como você mudar, retirar. Por exemplo, quem trabalha perto de um forno, o calor é um tipo de risco. Então, mas é inerente, faz parte da função dele. E tem riscos que não são inerentes da função, são riscos que ocorrem de forma momentânea, ou por um incidente que tenha acontecido, ou por um erro durante a segurança. Existem vários tipos de risco que cada um deles está relacionado a uma coloração que vai nos ajudar em outra temática ainda desse bimestre chamada mapa de risco. Então, existem os riscos físicos, que estão relacionados à cor verde, químicos, vermelho, biológicos, marrom, ergonômicos, amarelo, e riscos de acidente ou mecânicos, azul. Aqui é uma tabela geral, tá? Que vai servir muito de revisão para vocês. Como nós vamos falar individualmente, eu não vou me ater a ela agora. Nós voltaremos a ela no final do conteúdo. Em relação aos riscos físicos, os riscos físicos são aqueles gerados por máquinas ou condições físicas características do local de trabalho que podem causar danos à saúde do trabalhador, entre eles calor, frio, ruído, vibração, radiações, umidade e pressões anormais. Revisando, a coloração dos riscos físicos é verde e existe uma norma, a NR15, que nós não trataremos dela especificamente, mas ela traz os limites que são permitidos para esses agentes. Ela diz quais as temperaturas, por quanto tempo, ou o ruído, quantos decibéis, que é a unidade, né? Quantos decibéis a pessoa pode passar, por quanto tempo submetida àquela situação sem causar dano à sua saúde. O ruído, por exemplo, ele é um som que vai causar um desconforto e uma sensação desagradável e causa vários efeitos, desde nervosismo até perda auditiva na faixa de 4 a 6 kHz. As medidas que podem ser utilizadas para controle coletivo, que é a principal forma, ou você realizar o controle individual se as medidas utilizadas para controle coletivo não forem suficientes. Você encontra na NR15, na 15, no anexo 1 e 2, os tipos de ruído que é contínuo e aquele ruído que é de impacto, tá? Aqui é uma foto que tem da NR15, uma tabela em que ela traz a quantidade dos decibéis, que é a unidade de ruído, e quantas horas ao máximo a pessoa pode estar exposta. Lembrando que não é permitida a proteção à exposição sem utilizar um abafador auricular correto para quantidades de ruído acima de 115 decibéis. Quanto maior a quantidade de decibéis, menor a quantidade de exposição. Para vocês terem uma noção aqui, mais ou menos, uma arma de fogo, ela passa de 120 decibéis, uma biblioteca de 30 a 40 decibéis, e o limiar seguro
para a audição humana é de 80 decibéis. E o que é que a gente pode... as principais fontes de ruído numa indústria, que é o que vai importar para a gente. São vários equipamentos e setores, desde o setor de enchimento da embalagem, rotulagem, moagem, descascamento de frutas e legumes, os circuitos de refrigeração, trasfaga de leite, que é aquela transferência de leite de um setor para outro, lavagem, manutenção, abate, refino, recravadeiras, caldeiras, torradores de café, embaladoras, compressores e granuladores. O ruído de impacto, como eu já tinha dito, ele é um ruído que ele não é contínuo, ele acontece em intervalos de tempo específicos. Por exemplo, o que acontece numa batedeira de manteiga. Quando a manteiga está no ponto correto, ela vai, o equipamento gira, né? E toda vida que a massa cai na parte mais embaixo, então significa que ela está no ponto correto. Porém, ela tem sempre esse impacto durante um certo tempo. Medidas de controle recomendadas: você eliminar os pontos mais ruidosos, rotação periódica das pessoas que estão submetidas a esse ruído, aquisição de equipamentos menos ruidosos, separação física, né, de espaços das atividades com mais ruídos e menos ruídos, ou substituir, lubrificar máquinas, diminuir a velocidade de rotação, utilização de materiais amortecedores, cobertura das fontes de ruído e assim vai. Então, várias alternativas você pode estar utilizando como estratégias. Em relação ao calor, o calor é um agente presente que está em vários ambientes na agroindústria, desde panificadoras, laticínios, docerias, em equipamentos como fornos, caldeiras de vapor, secadores, esterilizadores e pasteurizadores. São todos equipamentos que vocês vão ver durante o decorrer do curso de vocês da agroindústria. E os limites de exposição ao calor estão na mesma NR15, só que no anexo 3. Aqui, por exemplo, é um tipo de esterilizador, em que passa um fluido quente, água em uma tubulação, e na outra passa o alimento que vai ser aquecido. Então, quem trabalha nessa região próxima, ela está submetida a vários períodos em um ambiente de temperatura mais alta. Aqui é outro equipamento, por exemplo, que é utilizado para fazer a esterilização de alimentos enlatados. O calor ele vai causar vários efeitos no organismo humano, desde dilatar os vasos, aumentar a quantidade de suor, e isso vai gerar muitas consequências ao corpo, desde a chamada exaustão do calor, desidratação, cãibras e choque térmico. Cada tipo de atividade ela vai gerar uma quantidade de calorias que é gasta, tá? Então, desde os trabalhos mais leves aos mais pesados, eles têm que serem avaliados para verificar se estão dentro das normas de acordo com a temperatura em que se trabalha o ambiente. Então, um ambiente com uma realização de trabalho muito pesado e com a temperatura muito alta não é recomendado. Então, vai ter um limite. Por exemplo, se eu realizo uma atividade que ela me gera um ponto de exposição muito grande, aqui, por exemplo, se eu tenho um trabalho leve, ele vai até 150 calorias, meu corpo gasta por hora. Então, até 150 calorias, eu tenho um tempo limite de exposição. Então, eu não posso passar tanto tempo dentro desse ambiente mais aquecido. O que é que eu posso realizar para diminuir esses efeitos? Aclimatação, tá? Adaptação lenta e progressiva àquela variação de temperatura. Você não sair do frio para o calor muito rápido, do calor para o frio muito rápido. Limitar o tempo de exposição a esse calor, educação e treinamento, faltou o D aqui.
controle médico e medidas de conforto, como ventilação, exaustão, tudo para reduzir esse calor excessivo. Em relação ao frio, o frio é atividades e operações que ocorrem principalmente nas chamadas câmaras frias, e temperaturas abaixo da temperatura normal corporal causam várias consequências, desde sonolência, diminuição da atividade do corpo metabólica, até perda de consciência e morte. A NR15, no anexo 9, ela traz os limites de exposição às temperaturas. Aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo de frio, tá? No estoque de produtos refrigerados e congelados. E o que realizar para reduzir essa possibilidade de risco à saúde? Reduzir o tempo de exposição, utilizar EPIs, equipamentos de proteção individual adequados, gorros, luvas, jaquetas, fazer a aclimatação, que é essa transição gradual da temperatura, e também controle médico. Existe também o trabalho realizado próximo ou dentro de câmaras frias, de armazenar produtos ou matérias-primas. Aqui já é um estoque refrigerado de uma câmara fria maior. Quem trabalha no estoque, controlando a entrada e saída desses produtos, acaba passando muito tempo em uma temperatura muito baixa. Também nas fábricas de sorvete, nas fábricas de laticínios, todas elas estão submetidas a temperaturas mais baixas. No caso de vibração, a vibração ela pode gerar ou não um ruído, ou ela simplesmente ser uma vibração. Equipamentos que causam vibração, as selecionadoras de grãos, de frutas, as de limpeza e pré-limpeza de arroz. E o que é que pode ser feito para reduzir essa vibração? O uso de dispositivos para evitar ou reduzir essa vibração e evitar que essa vibração seja transmitida ou através de outros equipamentos ou até no chão. Você pode utilizar calços e as sapatas de borracha para reduzir essa intensidade de vibração. Em relação ao risco físico, umidade, elas são relacionadas a atividades e operações executadas em locais alagados ou encharcados com umidade ou com umidade excessiva, tá? Por exemplo, as atividades dentro da agroindústria que são realizadas através do setor de limpeza. Essa norma, a NR15, ela traz algumas indicações de limites, né, no seu anexo 10. Aqui algumas ilustrações do serviço que trabalha muito em contato com umidade, então tem que se utilizar EPIs, vestimentas, botas, protetores faciais e de mão impermeáveis para não prejudicar a saúde do trabalhador. Aqui um resumo mais ou menos das consequências que os riscos físicos podem causar, os ruídos, desde problemas no aparelho digestivo, taquicardia, o calor, perturbação das funções digestivas, irritação, cansaço, taquicardia. O frio pode causar doenças no aparelho respiratório ou queimaduras pelo frio. Sim, o frio queima, viu? Causa queimaduras tão ruins quanto o calor. Já em relação aos riscos químicos de coloração vermelha, são aqueles representados por substâncias nas formas líquida, sólida ou gasosa. Não é só líquido ou gás que causa um risco químico, os sólidos também. Onde a gente pode encontrar esses riscos? Exemplos: nos laboratórios de análise de alimentos, nos setores ou com quem trabalha com produtos de limpeza e sanitização, trabalha com agrotóxico, e essas substâncias elas entram no nosso corpo por vários pontos, desde por via respiratória, pela pele, que é chamada de cutânea, ou se houver uma ingestão de forma indevida.
Existem várias categorias de gases e vapores, tá? A diferença básica é em relação ao tamanho das partículas e se tem partícula sólida ou não junto. Por exemplo, gases, os gases, um bom exemplo é o chamado gás de cozinha, que é o gás butano. Já o que é classificado como poeira, ele é proveniente, por exemplo, daquela fina camadazinha que sobe quando você faz o processo de colheita, que sobe do solo. Aqui alguns exemplos de consequências. Poeiras vegetais podem ser provenientes da colheita de algodão, de cana-de-açúcar, assim como poeiras que podem incomodar e vêm gerar alguns processos de danos à saúde, principalmente por via respiratória. Aqui algumas das normas e referências que foram utilizadas nesta aula e serão utilizadas nas próximas. Lembrando que a norma que fala sobre riscos ambientais é a norma NR9. A NR15, ela vai trazer atividades insalubres e vai dizer que aquele adicional que é dado a determinados tipos de atividades, e ele vai trazer os limites. Ele traz esses limites porque é a partir daquele determinado limite que não tem como você retirar aquele risco e vai gerar um acréscimo salarial como, digamos, compensação àquela situação perigosa, aquela situação perigosa não, aquela situação acima dos limites legais. Façam os exercícios, mande suas dúvidas, até a próxima aula.